uma outra pessoa, né, afirmando uma fonte, né? Então, isso é muito importante. Então, pessoal, nós vamos estar gravando a nossa aula, né? E aí eu vou estar disponibilizando para vocês amanhã o link, né? E aí, assim, quem não puder assistir, assista amanhã e vai ficar tudo beleza, tá bom? Eu vou apresentar minha tela para vocês aqui. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Tá tudo bacana? Cassiele, tá conseguindo me ouvir, Cassiele? Marcele, tá conseguindo ouvir? Tá bacana? Se tiver bacana, vamos falando. Show! Jackson, tá tudo beleza? Tá ouvindo? Tá vendo? Tranquilo. Então, beleza. Boa, Paulinho conseguiu entrar. Então, vamos lá. Vou disponibilizar, tá aparecendo aí para você agora a tela? O slide, ô Jackson? Chegou aí? Bem. Show! Então, turma, hoje, dando sequência ali, né, do nosso conteúdo, nós sabemos que vocês estão tendo o privilégio, eu diria que é o privilégio, porque vocês são alunos, né, diferenciados por vocês estarem fazendo Mediatek, né, aquela coisa toda. Então, vocês estão tendo disciplinas que vocês vão levar para a vida profissional de vocês. Tudo bem que a gente está passando de uma forma mais simples, né, para que vocês assimilem o conteúdo, mas isso vai melhorar vocês para o futuro, tá? Talvez agora pode parecer um pouquinho cansativo, né, porque vocês estão estudando tanto no ensino médio formal, mas aí vocês têm o Mediatek ainda, tem prova do Enem, prova disso, prova daquilo, só que é uma fase, tudo. Então, assim, às vezes é bom essa avalanche de conhecimento sobre a gente, porque isso só agrega valor lá no futuro. Então, o nosso tema de hoje é métodos de avaliação de estoque, tá? Quando a gente fala de custos, né? A palavra custos, ela nos remete a quê? A mercadorias, a bens que você vai comercializar, que você vai vender. Como no exemplo da aula passada, nós utilizamos ali o exemplo do bolo, né? Por quê? Bolo você utiliza farinha, ovos, óleo, açúcar e fermento. São produtos que você compra de alguém e aí você coloca tudo numa tigela, bate, bota para assar, você tem um produto industrializado, você fabricou aquilo ali, né? Então, assim, você teve um custo para chegar naquilo ali. Mas e agora, quando a Cassiele Limitada, né, digamos que a Cassiele é uma loja de bolsas, de grife, né, Cassiele, Potin, né, aquela marca top das galáxias, aí tem lá o C e o P, assim, na fivela da bolsa, essa é a marca da Cassiele. Vende igual água na torneira. Por quê? É uma marca muito conhecida. Santa Maria de Itibá inteiro compra essas bolsas. E aí, o que acontece? A Cassiele vai ter o quê? Um estoque muito grande, né? Mas como a dona Cassiele vai fazer para quê? Para mensurar, para cuidar desse estoque e controlar esse estoque. É aí que vai entrar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Então, a introdução do que é os métodos. Os métodos de avaliação de estoque têm como objetivo separar os custos, olha lá, de novo, esse camaradinha bacana, os custos dos materiais, mercadorias e produtos. O que foi consumido ou vendido e o que permanece em estoque. Então, ou seja, os métodos para quantificar, para avaliar o estoque, turma, eles vão servir para medir a sua gestão do seu estoque. Como que a Cassiele está trabalhando com as bolsas? Será que a Cassiele está vendendo primeiro as que estão chegando? Ou está vendendo aquelas que já estão mais velhas? Ou ela está misturando tudo e vendendo um pouquinho de cada? Como que está acontecendo com a Cassiele? É isso que a gente vai entender agora. Atenção! Pessoal que gosta de anotar, anotem, porque agora vai vir conteúdo bacana. Isso é matéria de prova, hein? Olha lá. PEPS. Então, esse PEPS vai ser o primeiro método de avaliação de estoque que vocês estão vendo na vida de vocês. Olha lá. Significa primeiro que entra, primeiro que sai. Cassiele. Então, lá na loja da Cassiele Potinho Limitada, fábrica de bolsas e loja, a primeiro como que vai acontecer para ela vender e movimentar o estoque dela? O primeiro que entrou lá atrás, a primeira bolsa que entrou,
vai ser a primeira que vai sair. Então, ou seja, essa é a forma que a KCL Limitada faz para organizar o seu estoque. Olha aqui, ó. Também conhecida por FIFO, First in the First Out. Então, ou seja, o FIFO significa o quê? Primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse método, as baixas de estoque são efetuadas pelo custo mais antigo. Então, ou seja, o valor que a KCL pagou mais antigo vai ser o valor para todos que ela compra hoje. Ah, professor, mas isso é loucura. E se quando ela comprou era mais barato, agora está mais caro? Então, por isso que o PEPS não é um sistema, um método de avaliação de estoque muito utilizado, porque ele tem essa dinâmica. Por quê? As bolsas que a KCL comprou lá atrás, ela comprou por 69, ou fabricou por um valor de 69. Mas agora, o preço de custo daquela bolsa está 99. Mas como a empresa da KCL Alves Potim Limitada, ela usa o PEPS, ela vai vender todas as bolsas por 69. Ah, professor, mas isso não tem lógica. Mas então, é um sistema de avaliação de estoque. Ele é um sistema que usa muito? Não. Mas existem empresas que utilizam desse sistema. Então, esse é o tema da nossa atividade dessa semana. Olha lá. E aí, sai do PEPS, agora vai para o EPS. Aí, quando você vê PEPS e o EPS, lembra da Pepsi, né? Do refrigerante. Não tem nada a ver, tá, pessoal? PEPS. Anotem isso, hein? Primeiro que entra, último que sai. Agora o EPS. A sigla significa último que entra, primeiro que sai. Jackson, tá me ouvindo, Jackson? Sim. Tá conseguindo entender? Tá bacana? Tá. Tá? E esse tá do Jackson aí fiquei meio preocupado, hein? Mas olha lá, Jackson, o EPS é ao contrário do PEPS. O PEPS, primeiro que entra, último que sai. O EPS, último que entra, primeiro que sai. Também conhecido por LIFO, Last in the First in Out. O quê? Ele vai trazer o quê? O primeiro que está entrando, né? Ou seja, o último que entra lá no estoque, as últimas bolsas que a KCL comprou, o custo, lembrando, o custo, preço de custo. A KCL pagou 99 por essas bolsas, né? Esse vai ser o valor do custo para total, para aqueles que entraram lá no comecinho, esse vai ser o valor de custo para as bolsas do estoque dela. Esse WEPS é o método mais utilizado em empresas internacionais. Por quê? Uma tentativa de não desvalorizar o estoque. Porque vocês imaginam que uma empresa que vende bolsa, calçado, artefatos de couro, desvaloriza muito rápido, porque as estações, elas passam muito rápido. Então, imagina, hoje está um preço, amanhã está outro. Então, uma maneira de você estabilizar o preço é utilizando um sistema eficiente de estoque. Então, o EPS, ele é muito mais vantajoso, mas ele também padroniza o valor das coisas, e às vezes isso não é tão bacana. Vocês vão ver quando chegar na hora de demonstrar ali na frente. Olha o que dá a definição. Para efeitos fiscais, este método não é aceito. Então, ou seja, esse método ele pode ser utilizado inteiramente dentro da empresa. Porém, para o fiscal, para a Receita Federal, eles não reconhecem. Por quê? Não é justo, né, pessoal? Imagina que a KCL ela comprou uma bolsa por 29. Aí, a última bolsa que ela comprou, no mesmo segmento, fosse 99. Olha o lucro da KCL. KCL ficaria milionária, né? Já é Potim, né? Já ia ficar mais rica ainda. Então, ou seja, não pode, né? Tem que ter uma certa lógica, né? Então, ou seja, a nossa Receita Federal, que é o órgão que aplica, que cuida, que regulamenta disso daí, não aprovou esse tipo de estoque, esse método de avaliação. Então, ou seja, no Brasil a gente estuda, tem o PEPS, né? O EPS, que não é aprovado, mas ele existe, e nós vamos ter um outro agora, que é a média ponderada, que seria essa daqui, ó, a PMPM. Ó, o método PMPM, preço médio ponderado móvel. Esse método de avaliação de estoque, turma, é o método mais utilizado no Brasil. Olha lá, também conhecido como média ponderada. Quem está estudando aí para o Enem,
essa matéria vai cair, a matéria de matemática, média ponderada, vocês têm que saber a média, né? Realiza uma média dos custos históricos realmente sucedidos a valores reais, entre os custos dos estoques e os custos de aquisições. Estes custos são ponderados pelas respectivas quantidades em estoque e adquiridos, e a média é recalculada a cada nova entrada. É justo, não é? Não concordam que seria mais justo? Toda vez que entrar um novo produto, então tem que haver o recálculo ali do preço de venda. Por quê? Porque, pessoal, imagina, né? Você tem que ter o equilíbrio, né? O que está mais antigo tem que sair, tem que girar, o estoque tem que girar. Não é porque você pagou ali 99 no passado que você vai vender por 199. Não. Vai acontecer a defasagem, né? Você vai ter ali a desvalorização daquele produto. E aí você tem que tudo acumular isso junto, né? Para quê? Para que o valor final do processo você consiga reaver tudo aquilo que você aplicou lá. Então, se cair na prova assim, qual o método de avaliação de estoque mais utilizado no Brasil? PMPM. Método que? Preço médio ponderado móvel. Por que, professor, que ele é ponderado? Porque ele vai analisar todas as entradas e todas as saídas. O estoque fica equilibrado, tá? Jackson, pergunta para você agora. Qual a diferença do PMPM para o PEPS? Sabe dizer? Não. Cassiele, sabe me dizer, Cassiele? Digita lá para mim. Marcele, Nalanda, Ionara. Deixa eu dar uma olhada se alguém digitou alguma coisa lá. Pera lá. Não? Gente, Cassiele, não. Marcele, não. Deixa eu ver mais quem aqui. Tamires, sabe a diferença, Tamires? Ninguém sabe. Eu vou falar para vocês agora então, não tem problema não. Olha só, pessoal, a diferença do PMPM para o PEPS é o seguinte: o PEPS, primeiro que entra, o último que sai. No PMPM não existe isso. Todos saem com o mesmo valor. Eles fazem uma média ponderada e equilibra o valor numa balança, que nós vamos aprender a fazer esse cálculo, e aí o valor fica igualitário. Então, ou seja, fica uma coisa mais justa. O PEPS é o quê? O último que entrou vai ser o primeiro que vai sair. O EPS, o último que entra, primeiro que sai. PMPM, todos vão sair com valores iguais, valores calculados de forma igualitária, que vão gerar um custo-benefício melhor para a empresa. Ela vai ter mais chances de recuperar esses valores aplicados. E isso é a premissa básica, né, para custos, pessoal. A gente precisa decorar, aprender, né, o que é os métodos de avaliação por estoque, o que é um PMPM, o que é um EPS e um PEPS, tá? Esse slide está disponível para vocês na plataforma. Dei uma lida depois, porque para a nossa atividade dessa semana, para a nossa PNP, vocês vão precisar desse slide, tá? Já está disponível para vocês, está tudo belezinha. Olha lá. Comparações entre os métodos. Agora que vem a hora. Conforme abordamos os 3 métodos mais utilizados a seguir, vamos realizar a comparação entre o PEPS, o EPS e a média ponderada, para tanto forem identificados os seguintes lançamentos. Olha lá. Compra de 100 unidades pelo preço de R$ 4,00. Compra de 100 unidades pelo preço de R$ 8,00. E venda de 150 unidades pelo preço de R$ 20,00. Pelo método do PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, ó. É só vocês pegarem isso aqui, ó. P, primeiro que entra, primeiro que sai, tá vendo? É assim que a gente faz a analogia. P, primeiro, E, entra, primeiro, S, sai. Olha lá. Quando ele comprou, vamos olhar ela voltar lá de novo, ó. Compra de 100 unidades pelo preço de R$ 4,00. Como que ele registrou na ficha de estoque? Isso aqui, turma, essa tabelinha aqui vocês vão fazer para a minha atividade, tá?
É uma tabelinha o quê? Vocês vão ter que preencher a ficha de estoque. Estoque inicial, você já sabe, é o EI. É quando você começa. Não tinha nada no estoque inicial, ó, tá vendo? Não tinha nada. Mas ela fez uma compra. 100, ó, comprou 100, né, ó, R$ 4 a unidade, ali, ó, ali no enunciado estava 4, né? O valor, R$ 400. Beleza, já registrou a operação. Vamos voltar lá agora. B, compra de 100 unidades pelo preço de R$ 8. Olha só, vai dar a mesma coisa. Vamos voltar lá. Olha aqui, ó, 100 unidades. Tá vendo aqui, ó, compras, pessoal, ó, compras, 100 unidades, né, quantidade 100, unidade, valor 8, total 800. Ele está registrando. E aí, por último, venda de 150 unidades pelo preço de R$ 20. Olha lá. E aí, como que a gente faz isso? A gente pega o quê? Os 150 e vai fazer o registro. Porque, ó, 100 foi desse aqui, 50 desse daqui. E o valor da venda. Olha aqui a volta, tá vendo? 400 o valor para essa daqui, que seria R$ 4. E esse daqui seria 50 para 8. Olha só, observa. Ele registrou a entrada, a saída e agora o estoque final. Olha como é que ficou o estoque final. Eu tinha isso aqui, total, né? Ó. E agora o que eu tenho? 50, olha só, 50, 8, 400. Foi o que restou do estoque final do PEPS. Agora, olha a diferença para o EPS. Olha lá, neste caso, quando ocorrem as vendas, é descontado primeiramente o produto que se encontra há mais tempo no estoque. Tá vendo? Então, olha, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Como esse daqui entrou primeiro, vai descontar o que entra primeiro. Ó, primeiro que entra, primeiro que sai. Tá vendo a diferença? Então, aqui, ó. Neste caso, quando ocorrerem as vendas, é descontado primeiramente o produto que se encontra há mais tempo no estoque, que no caso foram abatidos as 100 unidades. E em seguida, foram apuradas as 50 unidades necessárias para completar o 150. Por quê? Eu só tinha 100. Porque foram os primeiros que entraram. Então, eu tirei os 100 e em seguida eu fui lá e tirei mais 50. Por quê? Já era o segundo lote que entrou no meu estoque. E aí, ó, como é que fica o lançamento? Estoque inicial, quantidade de valor. Compra 200, que daria ali, ó, 1.200. Estoque final, 50, 400. Custo de venda, 150 igual a 800. Então, ou seja, não tem segredo. É só a gente seguir essa lógica, tá? A gente precisa entender o seguinte: primeiro que vai entrar, primeiro que vai sair, tá? No EPS, olha o EPS. O EPS ele é a mesma coisa, só que de forma reversa. Neste caso, quando ocorrerem as vendas, é descontado primeiramente o produto que se encontra há menos tempo. Então, ou seja, nesse caso aqui, a gente não vai tirar daquele que já está no estoque. Se houve uma compra logo em seguida, né, você vai descontar daquele. Olha aqui, ó, ó como é que isso vai acontecer. Vamos voltar aqui no fato. Ele teve duas compras, tá vendo? Uma de 100 unidades por R$ 4, a outra de 100 unidades a R$ 8. Então, ele vai tirar, pessoal, dessa aqui, ó. Dessa aqui, de R$ 8. Olha lá como é que vai ficar o quadrinho. Olha lá, ele registrou igual, bonitinho, mas na venda, olha aqui, ó, como é que fica. Muda. No quadro anterior, quanto que tinha aqui, ó? 400. Por quê? Olha o quadro anterior. 50, não é isso? Unidade 8 igual a 400. Por quê? Primeiro que entra, primeiro que sai. E nesse daqui é o quê? O último que entra, primeiro que sai. Tá vendo aqui, ó? U de último, E de entra, P de primeiro, S de sai. Então, ou seja, no EPS é último que entra, primeiro que sai. Então, eu descontei do primeiro que entrou, a venda ali das 50 unidades, só ficou 50 dela. E ficou quanto? 50,4, R$ 200. Olha aqui, ó. Estoque inicial, agora já vai mudar, né? É o lançamento de como ficaria isso.
Compras, 200, 1.200. Estoque final, 50. Por quê? É o que restou depois que você tirou, já fez, você já apurou pelo método do EPS, tá? Então, ou seja, apurou o EPS, você vai tirar os 50, ficou 50 porque era 100, né? Então, se você vendeu 50, óbvio que você comprou 100, vai ficar 50. E, por último, a média ponderada, tá? Média ponderada. Professor, qual é a diferença? É os mesmos lançamentos. Ó, estoque inicial, compra, teve essas comprinhas aqui. E agora, olha aqui, ó, foi vendido 150. Ó, ele foi feito uma continha para chegar nesse valor unitário. Ele não pegou nenhum valor do exercício. Ó, ele comprou uma por 4, depois comprou uma por 8. Na média ponderada, a gente vai fazer um cálculozinho que eu vou mostrar aqui na frente, bem simples, para chegar nesse número 6. Tá? Então, ou seja, se eu vendi 50 unidades, não vou vender por 4 nem por 8, vou vender por 6, porque ela é a média ponderada. Olha lá. Neste caso, quando ocorre a soma dos valores comprados, em seguida é realizada uma média ponderada dos valores de compra, chegando ao custo do estoque, encontrando assim um novo valor para abatimento no momento da compra. Para isso, temos a seguinte operação. Estoque inicial, compras, 200. Não foi comprado 200? Porque 100 de uma, 100 de outra. 100 foi a 4 e 100 foi a 8. Estoque final, vendeu 50. 300. Custo de venda, 150. Por quê? A gente vai fazer uma média, né? O que a gente vai fazer ali? A gente vai pegar ali, ó, 8 mais 4 vai dar 12. Pessoal, todo mundo sabe como é que faz média ponderada? Jackson, sabe fazer média ponderada? Não? Vamos fazer? Não? Vamos fazer? Ó, vou botar minha calculadora aqui, ó. Tá vendo já essa calculadora? Estão vendo? Sim, eu tô com um calculador aqui também. Ó, a média ponderada é o seguinte. Se você comprou aqui, ó, 100 unidades a R$4, então, ó, 4, né? Vamos colocar 4. Se você comprou 100 unidades a 8, mais 8. Quanto que dá? 12. Quantos produtos eu comprei? 2. Não foram 2 tipos de produto? Um eu comprei a R$4, Sim. o outro eu comprei a 8. Agora eu somei os valores do custo dos dois, eu vou dividir por 2, que vai dar 6. Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Esse 6 aqui é a média ponderada. Por quê? O que é média ponderada? É você pegar a soma do custo, tá? Anota isso aí, pessoal. A média ponderada é a soma do custo. Oi, pode falar. Para somar esse valor aí, vamos supor que você adicionou 6, então você vai somar só o valor de compra, né? Só o valor de compra, o valor da unidade, tá? Ah, Valor da tranquilo. unidade. Tranquilo. Isso, aí você pega o 4, ó. Pega o 4 mais o Mais 8, 8, 12. 12. São quantos produtos Divide por diferentes? 2. E por que por 2? Ah, porque são 2 unidades que ela comprou, no caso. Exatamente, são 2 produtos diferentes. Entendi E se agora. aqui fosse 3? Se aqui tivesse mais 3, mais um aqui, como é que seria? Ah, aí eu tenho que dividir por 3. Exato, show! Boa, garoto, isso aí. E aí, essa é a média ponderada. Você pega o valor da unidade, soma o valor das unidades, divide pela quantidade que você comprou. Aí você tem aqui, ó, né, o valor da média ponderada. Então, esse tipo de avaliação de estoque, turma, é o mais utilizado e é o mais correto, porque você divide, né? Você concorda, Jacques, que a gente divide isso? Fica, Sim. né? Fica mais flexível. Você vai ratear o custo total, vai ratear o custo, né? O CI, que é o custo indireto, fica tudo bonitinho. Dando sequência, voltando para cá, nós, então, olha lá, nós já falamos isso aqui. Agora, vamos lá, olha só. João Eduardo, tá me ouvindo, João? Tô sim, professor. Vamos lá, João. Acompanha comigo aqui, ó. Comparação de resultado. Com o PEPS, eu tive uma venda de 3.000
um custo 800 e um lucro de 2.200 com o PEPS. Lembra do PEPS? O que é o PEPS? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, ou seja, por exemplo, aquele que você comprou lá atrás, né, é o primeiro que vai sair. Mas é o produto, professor? Não, é o custo, tá? Nós estamos falando de custo. Então, aqui é o quê? O primeiro custo que entra é o primeiro custo que sai. Que custo, professor? O valor do produto que você quer vender. O EPS, último que entra, primeiro que sai, né? Olha aqui, ó, receita 3.000, ambos tiveram a mesma venda, mas o que que modifica? O custo da venda. Teve 1.000 de custo, porque é uma loucura essa UEPS, por isso que o fiscal brasileiro, a Receita Federal, não utiliza, não aprova o EPS, tá? Por quê? Porque, olha só, para uma empresa grande, olha o prejuízo em comparação com o PEPS. Né? Você teve ali, ó, um prejuízo de R$ 200, né, na venda ali, ó. Custo, 1.000, olha esse custo, né? Que loucura, né? Não dá, não funciona. E aí, ó, 2.000 de lucro. Média ponderada. Aí na média ponderada, como o próprio nome já diz, ali, ó, média ponderada. Você tem o quê? Um meio termo. Nem 1.000, nem 800, nem 2.200 de lucro e também nem 2.000, 2.100, né? Olha o que eu coloquei de vermelho aqui embaixo. Conforme demonstrado na comparação entre os três métodos, o método de avaliação do PEPS aumenta o lucro da empresa. O EPS diminui o lucro. Logo, não é aceito pelo fisco. E a média ponderada é a intermediária entre os dois métodos. Então, ou seja, qual dos três é melhor? Não existe um melhor ou um pior. Existe um método mais viável para a sua empresa. Tá? Mas o que é muito utilizado é o PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Né? E nós temos a média ponderada que fica no meio termo. Para aquelas que não querem, né, ferir um ou ferir outro, fica no meio termo. Tá? Dúvidas? Alguém tem dúvida? João Eduardo, fala para mim. Primeira dúvida da noite. Não, tá tranquilo. Tranquilo mesmo? Cassiere, entendeu? Tá com dúvida? Se tiver com dúvida, pode falar, Cassiele, Marcele. Mais ou menos. Vamos lá. Aonde ficou o seu menos ali? O mais tá beleza, mas e o menos? Ficou aonde? No PEPS, no EPS ou na média ponderada? O cálculo, você entendeu da média ponderada? Tá bacana? Se você sabe como que faz o cálculo da média, tá ótimo. Isso é pergunta de prova. Show. Olha só. O EPS, no cálculo eu travei. Beleza, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá para a gente aprender isso. Matar isso. Olha só. Olha só, Cassiele. Para que a gente faça, né, um cálculo de média ponderada, nós precisamos, primeiramente, fazer o quê? Avaliar, né, o que nós estamos trabalhando. Neste caso aqui, eu vou ter dois produtos diferentes. São produtos iguais, com preços diferentes. Então, olha só, são dois tipos de bolsa, né? E aí essas bolsas são iguais, porém foram compradas uma mais barata e a outra mais cara. A sua empresa, a Cassiele Potin, né, Couro Limitada, ela vende, ela trabalha com o método de avaliação de estoque por média ponderada. Então, como que vai ser feito isso? Eu vou pegar o valor do custo unitário, olha lá, Cassiele, custo unitário da primeira compra e o custo unitário da segunda compra. Vou somar e vou dividir por 2. Professor, por que 2? Por que 2? Porque eu só tenho 2 produtos. Aqui, Cassiele, se fosse 3, 4 produtos, então você dividiria por 3 ou por 4. 12 dividido por 2, 6. Então, esse valor aqui, ó, olha aqui embaixo. Se eu vendi 150 unidades a R$6, eu tive um valor de venda de R$900. Tá vendo aqui, ó? Então, ou seja, a minha média ponderada foi, né,
o valor de R$ 6 ou unitário. Então, a bolsa está custando, é custo, tá? R$ 6. Beleza? O cálculo ficou claro agora? Quer que volte de novo? Se quiser que volte, é só falar. Não, tranquilo não. Tem que falar que a gente volta. Érica, Professor, oi. no estoque final lá, no segundo, a quantidade que tem 200, para mim poder somar isso, eu tenho que pegar a quantidade de compra também, somar junto, que aí vai dar 200. Pera lá, volta aqui de novo. Não entendi. Repete. Não tem ali na compras? Aham, Na quantidade tem 200 ali embaixo, né? sim. Aí no estoque final ali tem 200, no segundo ali. Aí tem que colocar ali também, né? Isso, coloque também. Por que você coloca ele aqui? Porque isso aqui sobrou, não sobrou? Não foi isso que sobrou? E se Sim. você. Isso foi aqui, ó, tá vendo? Você já tinha ele aqui no começo, ó. Olha ele aqui, ó, o inicial, tá vendo? Ó, Ah, tá. Entendi, ele entendi. vem pra cá, tá vendo? Ó? Ele vem Sim. pra cá, aí ele tá bem aqui. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai apurar ele também pelo valor da média ponderada. E os 50? Esse 50 foi vendido. Você lembra que lá no exercício falou que foi vendido 50 unidades? Então, esse daqui, ele foi vendido. Então, desse 100 aqui, ó, 150, sobrou 50. Vendeu 100 unidades, ficou 50. Esse daqui é o que tinha entrado primeiro. Não é isso? Ó, ele veio, transferiu os dois para cá. Era para ser o quê? Ó, vendeu 150, ficou só 50. Captou? Olha aqui, Entendi. ó. Ó, vamos de novo, pra você entender. Esse daqui seria o estoque inicial. Como ele é inicial, a gente não mexe, né? Pega ele aqui, transferiu para cá. Tá aqui, ó. 104, 26. Tá aqui. Esses aqui foram comprados depois. Ó, comprei depois. Agora eu vou fazer o quê? Vou tirar 200 unidades, tá vendo? Eu vendi 150. Dessas 200 aqui, eu vendi 150 pela média, a média ponderada de 6, que sobrou de 200 que eu tinha comprado, sobrou quanto? Quanto? 50. Exatamente. Conseguiu entender? Agora eu consegui dar uma pegada. Qualquer dúvida que tiver, que pergunte de novo. Manda mensagem. Pessoal, na hora dos exercícios que vocês forem fazendo, tiverem dúvida, vocês mandam mensagem, tá? Não fique com vergonha, não. Assim, às vezes, eu queria até pedir desculpa à Isabela. Isa, tá me ouvindo, Isabela? Isabela! Ela me mandou uma mensagem. Ô, Isabela, eu queria te pedir desculpas pela demora. Eu demorei para responder ela, mas foi um erro meu. Como eu trabalho com o WhatsApp no computador, Isabela, pode botar o áudio, hein, Isabela? Quero ouvir você falar, hein? Não fica com vergonha, não. Como eu uso o WhatsApp Web, eu, sem querer, eu abri a mensagem da Isabela e eu não respondi. Mas isso acontece em 1 em 1 milhão, né? E a Isabela foi a sorteada. Me perdoa, não vai acontecer mais, tá bom? Vocês podem mandar mensagem para mim, que talvez não na hora, mas uma hora eu vou responder, tá? E a gente vai tirar dúvida. O que eu não quero, turma, é que vocês saiam sem aprender. Quero muito que vocês entendam isso. Que vocês levem isso para a vida de vocês, tá? Tamires, conseguiu entender, Tamires? Sim, deu certo. Posso cobrar na prova? Vai fechar a prova? Pode? Pode. Marcele Raíssa, posso cobrar na prova? Pode, eu consegui entender que você pega o preço das unidades que você comprou, que foi de R$ 4, que é o mais 8, né? Que foi a outra foi de 8, que dá 12, você divide por quantas unidades de preço diferente que você comprou, no caso foi 2, e dá o resultado foi 6. Até aí eu entendi. Só não consegui entender a parte que você explicou para o Jacques lá, que eu meio que me embolei. A parte o quê? Da transferência do estoque? Isso. Vamos voltar lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Presta bem atenção, Marcele. Digamos que você é a Marcele Raíssa Bolsas e Couros Estofados.
Tem uma loja muito caríssima de Santa Leopoldina. A nata de Santa Leopoldina só compra na Marcele Raíssa. E aí, o que vai acontecer? O seu estoque, Marcelo, ele é o quê? Ó, 100, você comprou 100 produtos a R$ 4,00. R$ 400 é o total. Você comprou 200 produtos a R$ 6,00. Já é o valorzinho aqui, ó. É o estoque inicial, tá? Não é a média ainda. 1.200. Aí, virou o mês, o Jackson, ele é um representante muito bacana, o cara, ó, cheio dos esquemas, foi lá e vendeu para você o quê? Mais 100, né? Mais, ó, 100 a R$ 4,00 e mais 100 a 8. Você, como você é muito inteligente, e você gosta, Marcelo, de fazer tudo assim, tudo igual, tudo zen, né? Para que ninguém fique prejudicado, você fez a média ponderada, chegou no valor aqui. Só que aí você vendeu 150 itens. Você vai vender o quê? Desse daqui, ó. Então, você vendeu 150, você tinha 200, Marcelo, ó. 200, vendeu 150, sobrou quanto? 50. Como você vendeu pela média, a média ponderada nesse momento, aqui, ó, ficou 50 apurado por 6. Veio para cá. Esses dois aqui, como você não vendeu, você faz o que, galera? Pega eles aqui, ó, puxa e joga para cá. E aí, você vai ter o estoque final. Qual vai ser, Marcela? Agora fala para mim. Qual vai ser o valor do estoque final da sua empresa? Soma aí para mim. Vai somar o 4 mais 6, é isso? Você vai somar isso aqui, ó. Ah, o valor final de todos aí, né? Quanto que dá lá? Soma para mim. Uhum. Eita. Espera que eu sou um pouquinho cega, tá? Não, tô esperando. Pode ficar tranquilo. Não dá nada, não. Nós estamos aqui para tirar dúvida mesmo. Aprender. Você não pode sair daqui sem aprender. Né, João? Pô. Tá tudo certo, João? Tá captando? Deu tá tranquilo, 820. Como? 820? Você tem que somar isso daqui, Não, ó. peraí. Eita. Isso. Deu 1.900. Lembrando que não pode colocar ponto. Eu não Isso coloquei, mesmo. como meu negócio tá quebrado aqui, eu tirei um zero sem querer. Deu 1.920, né? Então, aí se cair essa prova assim, calcule a média ponderada. Essa aqui seria a resposta. Aí tivesse assim, qual o valor do estoque final? É somar essa coluna. Tá vendo? Ó? Então a Marcele tinha acertado, 1.900. Então não tem segredo, tá? É simples. Ah, professor, mas isso está muito simples. É simples. Só que a gente tem que aprender simples para entender depois o mais complexo, né? A gente começa com um fácil. Pode falar. Esse 6 vai sair da primeira conta que nós fizemos, então, né? Esse 6 que vai para a unidade ali, as últimas unidades aqui. Então, sai da primeira conta que nós fizemos, não é? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Agora, pergunta, Marcelo, para você que hoje, Marcelo, está falante, gosta assim. Qual método de avaliação de estoque a Receita Federal não aprova? Não sei falar o nome, é PEPS. Não, é o EPS. Lembra dele? O EPS. É o EPS. O último que entra, primeiro que sai. João Eduardo, quais são os 3 métodos de avaliação de estoque? A média ponderada, o EPS e o PS. Isso mesmo. Boa, garoto. Show de bola. Estão animados para o dia 13 a gente voltar para a sala de aula? Não estão? Cassiele mandou mensagem, professor, tem como adiantar? Eu já queria começar semana que vem. Cassiele está muito ansiosa para voltar. Paulinho não está hoje, mandou mensagem que ele não pode estar hoje. Então, olha só, pessoal. Em relação a essa estrutura, né, os 3 métodos, o que cada um é, conseguiram compreender? Tá bacana, tá fácil, tá legal? Eu consegui pegar mais ou menos, só que eu fiquei tipo, mais na dúvida mesmo
Peraí, deixa eu ver aqui. É, pendeirada, né? Eu fiquei Aham. na dúvida de venda, no caso de 150. Só que eu não entendi muito bem naquela parte. Vamos voltar lá. Olha só. Esse 150 aqui, ele foi falado aqui, ó. Quer ver? Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele foi vendido, ó. Neste caso, tá vendo aqui, ó? Se necessário para completar as 150 unidades. Então, ou seja, ele vendeu 100 mais 50, né? Então, como ele vendeu 100 mais 50, então ele vem para cá, ele soma, tá? Entendi. Né? Ele fala, é porque a gente está olhando o quadro e não está vendo o problema, né? Eu queria deixar tudo junto, mas aí o quadro ficaria muito pequeno, não ia ficar legal para vocês verem. Mas é um probleminha. Para você montar isso aqui, você tem que ter as informações, ó. Tá vendo aqui? Tem que ter as informações. Sem informações não dá, tá? Senão como é que você vai montar? Né? E aí... É difícil. Não, sem informação não dá, tá? Tem que ter informação. Nalanda tá aí hoje? Nalanda não tá aqui hoje? Não acredito. Ionara, tá show de bola, Ionara? Vai fechar a prova? Sim, show. Anderson, tá bacana, Anderson? Vai fechar a prova hoje? Se a prova fosse hoje, eu acho que a Isabela fechava. Kevin, tudo ok, Kevin? Posso já dar uma prova relâmpago agora? Pessoal, então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? A nossa atividade, deixa eu mostrar para vocês aqui como que vai ser a nossa atividade, eu quero explicar ela direitinho para vocês, tá? Olha só. Vamos lá. Ó, a nossa atividade, ela consiste no seguinte: elaborem, tá? Uma pesquisa em sites, livros e revistas, buscando descobrir quais empresas e entidades, lembra que empresa e entidade, utilizam os seguintes métodos para avaliação de toque: PEPs, WEPs e média ponderada. Observação: a busca está aberta para qualquer empresa ou ramo de atividade. Entretanto, deve-se localizar uma para cada método. Por exemplo, vocês vão pegar, tá? Vão pesquisar, vocês vão montar um slide para mim, tá? Eu quero que vocês me enviem em formato em slide, PPT, tá? Um por pessoa, tá? Não é em grupo. Podem fazer juntos, mas é um por pessoa. Não pode ter empresa repetida, porque senão fica sem graça, tá? Nós vamos utilizar isso para a próxima atividade da outra aula que vai vir agora. Então, ou seja, vocês vão elaborar, tá? Uma pesquisa, sejam bem criativos, não tem? Coloca lá, por exemplo, Vale do Rio Doce, ela utiliza o PEPS, aí bota uma foto da Vale do Rio Doce, fala um pouquinho sobre ela, né? Fala como que é o PEPS, e aí você, né, fala da próxima. Vão ser o quê? 3 lâminas. O slide não precisa ser maior que 3 lâminas, pode ser de 3 lâminas, tá bom? Faz uma capinha, mais 3 lâminas, beleza. Show! Conseguiram compreender como é que vai ser essa atividade? Jackson, conseguiu entender? Sim, entendi, mas vamos supor, você falou que tem que procurar informação, né, embaixo, no caso, para poder completar o outro valor lá de 150. Mas vai ter, no caso, para procurar esse valor? Ah, tá. Não, mas olha só. Vocês não vão elaborar o quadro, não. Ainda não, tá? Vocês só vão pesquisar quais empresas que utilizam o PEPS. Aí você escolhe uma, Jackson, e você fala dela. Entendeu? Você vai escolher uma empresa que usa o PEPS, e aí você fala dela. Você vai escolher uma empresa que usa o EPS, e aí você fala dela. Aí você vai escolher uma empresa que usa a média ponderada, e você fala dela. O quadro a gente vai fazer junto na próxima aula. Vai ser uma atividade junta, tá bom? Ah, tranquilo. É só para falar, né? Entendi. Só para falar. Mas bonitinho, tá? Faz uma coisa Tranquilo. bem caprichadinha, né? Quem quiser botar um videozinho também, se achar legal, pode colocar. Criatividade, ó, no 12. Quero todo mundo bombando. Beleza, Isabela? Tem dúvida, Isa?
João, tem dúvida quanto a isso? Não, né? Nenhuma. Show. Então, turma, eu não coloquei. Se vocês acharem necessidade, eu vou colocar aqui, porque tem gente que não está presente, né? Mas me ajudem a divulgar, né, para os colegas de vocês, no grupo lá interno de vocês, que o trabalho tem que ser em slide. Eu vou colocar a observação aqui, também, para vocês ficarem bacana, né? Mas me ajuda a compartilhar isso daí, tá bom? E aí a gente vai, então, esse vai ser o trabalho para a nossa próxima aula, tá bom? E aí a gente vai, nessa próxima aula, eu vou sortear, ao vivo e a cores, pessoas que vão, né, explicar isso para mim. E aí a gente vai fazer um EPS, o PEPS e a média ponderada ao vivo. Beleza? Show? Já estou dando spoiler da nossa próxima aula. Então, se ninguém tem mais dúvida, eu vou me despedir para liberar vocês para a janta, né? Porque tem gente aí que deve estar azul, né? Pessoal, eu já marco um pouquinho mais para tarde, assim, mais tarde, né? Para que vocês consigam jantar, mas eu peço desculpas, às vezes atrasa um pouquinho a aula, né? E aí vocês acabam não conseguindo. Me perdoe por isso, tá bom? Mas uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Dúvidas, podem me procurar, tá? O conteúdo é facinho, não é para cansar mesmo vocês, é só para a gente ter, né, aquele ensino contínuo. Show? Uma boa noite, uma ótima semana e até mais, hein? Boa noite. Tchau, boa noite.